aí, pessoal, vamos começar o 4º episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Mendonça, host do podcast. Estou aqui com meu sócio, Bruno Bétega. E aí, Bruno, falaremos sobre o que hoje? Fala, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom dia, boa tarde, a gente não sabe que horas vocês estão vendo. Esse programa hoje a gente vai falar sobre o Brasil entrega. Os bastidores da logística e tecnologia que envolvem todas essas operações, né? E para falar sobre, nós temos hoje um convidado ilustre, o André Mortari, sócio e CEO, co-founder da Let's, empresa de tecnologia na área de logística. Muito bem-vindo, André. Muito obrigado mesmo pelo convite, pela presença aqui. E boa noite a todos que estão escutando a gente. Boa noite. Né? Bom dia. Bom dia. Enfim, boa tarde. Momento, boa tarde. André, para a gente começar, como é que foi os primeiros desafios aí iniciais para começar a operar nessa empresa? Como foi o surgimento da empresa? O que levou vocês a construírem um negócio que vem se solidificando a cada ano na área de logística, um negócio de tecnologia, mas na área de logística, né? Acho que, dando um pouquinho de contexto da empresa, né? Nós não começamos com logística, na verdade. Nós começamos como uma consultoria dentro da área para restaurantes, né? No segmento de restaurantes, onde o mundo era a marketplace, né? Então, praticamente os marketplaces iFood, Rappi, Uber, naquela época estavam todos começando. Estágio embrionário ainda. Totalmente embrionário. E os restaurantes estavam começando a entender o potencial daquilo. Na época, quem fundou foi minha mãe, ela viu oportunidades, ela trabalhava no setor e ela viu que, né, quando você olhava dados da China, Índia, Estados Unidos, existia uma tendência gigantesca de evolução desse mercado por aqui. E aí ela começou a trabalhar com consultoria. Anos depois, minha irmã entrou, que era formada em gastronomia, e com o tempo o negócio foi virando tecnologia, ainda no segmento de restaurantes. Veio a pandemia mudou todo o nosso cenário ali, aquilo que era hiper competitivo, tinha vários players, como eu falei, né, Rappi, Uber, super fortes dentro do mercado de restaurante, acabou consolidando tudo no iFood, e a gente tinha nascido como tecnologia para ser um grande agregador. Né, Só uma dúvida, desculpa interromper. Imagina, vai lá. Mas começou do nada, veio da poeira, assim, e a ideia era o que para os restaurantes? A minha mãe, que é a Sandra, ela gerenciava um restaurante. E aí ela começou a entender como é que era o funcionamento dos aplicativos, lá em 2015, e começou a se destacar nos aplicativos. E aí ela começou a ser chamada pelos próprios aplicativos para dar palestra explicando como fazia para vender mais dentro do aplicativo e daqueles contextos. E aí ela foi dar palestra no iFood, na Rappi, na Hellmann's, por exemplo, né? Na Unilever, por conta da Hellmann's, para um grupo de hamburguerias, né? Então, esse cenário todo de consultoria nasceu daí. Até que uma hora ela falou, eu trabalhava aqui no estabelecimento, agora eu vou trabalhar como consultora. E aí ela foi uma das pessoas que montou uma das primeiras dark kitchens, que são aquelas cozinhas sem atendimento ao público do Brasil. E hoje geram muitas polêmicas. Exatamente. Depende do lugar onde são abertos. Exatamente, enfim. Que era aqueles lugares que pegam imóveis e aí enche de entregador na porta e às vezes a rua fica super lotada e tal. Mas ela foi uma das primeiras pessoas a montar. Ela é a culpada. Nada contra a dark kitchen. Que tem lugares que foram feitos que foram inapropriados. Não teve um planejamento para receber esse tipo de negócio, né? Um volume de pessoas, de tráfego que muda também. Então, assim... Exato. E muitas vezes a estrutura ainda até hoje é deficitária do ponto de vista de estacionamento, né? E as próprias empresas não desenharam as operações, pegaram imóveis que eram residenciais, derrubaram 3, 4 paredes e criaram uma estrutura. Agora eu vou enviar pedidos aqui. Não tem o motoboy para na rua, aí o cara que mora lá não consegue entrar. Então... E às vezes você tem 10 empresas, né, operando no mesmo. Exato, você tem na mesma estrutura. Foi uma dessas que ela montou, inclusive. Tinha umas 15. Então a Sandra foi. E aí ela foi super visionária. Sim. E aí, quando o mercado então evoluiu,
ele deixou de ser uma promessa no mercado de delivery e passou a ser uma realidade. Os restaurantes já tinham entendido que estar no aplicativo era importante para o faturamento deles. Teve uma mudança importante que aí linka com um pouquinho que eu vou falar também, mas já dou um dependendo do toque. segmento era até vital, né? É imprescindível tal, não... Porque até então, você para pensar, uma pizzaria vivia daquele público regional ali, né? assim, Do do bairro, bairro, da rua, às vezes até da rua. e o porteiro, coitado, era o cara que ganhava a pizza porque distribuía os folhetos. Hoje em dia esse cara perdeu essa pizza grátis. Mas ela vivia ali. E os restaurantes demoraram um tempo a entender que o raio dele podia ser assim. Mas eles demoraram um tempo porque isso significava muito custo fixo. Sim. Era muito mais difícil. O iFood deslanchou, na verdade, não só o iFood, mas outros também deslancharam quando passaram do modelo de entrega com um entregador fixo, que era dependente do estabelecimento. Então imagina que o Bruno tinha lá um restaurante. Para ele ter uma plataforma de delivery cadastrada, né, no restaurante dele, ele precisava ter um entregador. Isso limitava o Bruno, porque o Bruno falava, para que eu vou ter um entregador se eu não sei quanto vai vender e tal? Vou ficar com o que eu já tenho. E isso não funcionava. Quando as plataformas, e aí o iFood foi o primeiro aqui no Brasil, jogou esse conceito para a nuvem, falou assim, não, faz o seguinte, você não precisa mais do entregador. Quando chegar um pedido aí, eu mando e eu acho o entregador para você. O Bruno falou, agora não tem mais por que eu não ter o iFood. Exatamente. Porque eu não tenho a barreira que era de ter um cara aqui parado o dia inteiro. Um custo, né? Se chegar pedido, não chegar pedido. E aí, quando isso explodiu, né? 2018, ainda era bem baixo. De 2018, assim, a gente estava falando de uma frequência de 5, 6 pedidos no máximo mensal. Pré-pandemia ainda, pré-pandemia. Né? Só que aí os restaurantes agora já... Tinha restaurante que a gente atendia naquela época, tinha cadastro em 8, 10 marketplaces, né? E aí, como é que você gerencia isso? Não sei se vocês já foram, tiveram a chance de conhecer a operação de restaurante, né? Para quem vem de varejo, como eu vim, cara, é uma Black Friday na hora do almoço e uma Black Friday na hora do jantar. O cara sai de 0 pedidos para 200, isso. Depois das 2 da tarde ele volta para 0 e aí às 8 da noite ele vai para 200. Então assim, o cara tá fritando o bife e não tá conseguindo pegar a comanda, assim, sabe? E o motoboy tá pé da vida, né? Assim, eu já me policiei aqui, mas o motoboy tá pé da vida lá porque ele tá parado e ele podia estar rodando. Sim. E aí, naturalmente, né, é um nível de estresse muito grande. E aí, quando a gente começou a virar tecnologia, vamos organizar essa casa. Vamos pegar todos os aplicativos, você tem 8, bota todos os 8 na mesma ferramenta, vai olhar uma tela, para de dar Alt Tab, vai ver um único padrão, o pedido é igual em todo lugar. Então, chega o pedido dessa plataforma. O nome do cliente está aqui, o endereço está aqui, não tem aquela bagunça, porque uma plataforma punha o nome primeiro e a outra punha o endereço lá em cima. Então, o cara às vezes punha, né, pensa que em São Paulo, por exemplo, você tem um monte de rua que chama Rua Manuel. Sim. Aí o cara achava que o nome do cliente era Manuel. Então, o cara vinha pegar o pedido do Manuel. Aí dava o pedido que era da Rua Manuel. E o outro falava, vem pegar o pedido do Manuel. Mas ele já tinha entregado para alguém, porque ele confundiu. Então, assim, a gente organizou esse processo. E aí veio a pandemia, né? Agora, essa organização ela envolvia também uma análise de custo, por exemplo. Qual a plataforma entregar com o menor percentual de retenção ali ou com o melhor frete? Neste primeiro momento, não, porque nosso objetivo nesta primeira fase foi, contando uma linha do tempo, foi assim, né? A gente saiu de um mercado ainda caótico do ponto de vista de ninguém entendia o porquê que fazia sentido estar num marketplace, até um mercado de hiper euforia, vou estar em todos os marketplaces que eu puder. Aí você voltou para o estado caótico. Aí a nossa ideia foi, vamos organizar aqui o vida do cara, porque ele está agora numa situação de perder venda, porque ele não conseguiu organizar aquele caos que ele mesmo se envolveu, porque ele começou a se cadastrar em tudo que era plataforma que falava para ele, bota aí, vou te trazer mais pedido, e o cara falava, tá bom, não tinha barreira de entrada, né, para esse cara, mas vai ter custo,
Mas esse custo era variável, né? Era posterior, então não tinha assinatura, não tinha nada. E aí a gente fez a primeira etapa foi, vamos organizar. E como que a gente ia se remunerar, né? Como a Let's ia se remunerar? Vamos nos remunerar com uma mensalidade e eventualmente tinha um variável que a gente ia colocar. E nós aprendemos que o variável não funcionava no setor de restaurante porque o dono de restaurante entende você como um sócio, né? Ele fala, pô, eu não quero um sócio aqui. E aí a gente tirou, ficou só na mensalidade. Mercado hipercompetitivo, tinha outros players fazendo isso. Veio a pandemia. A pandemia chacoalhou tudo, só que ela chacoalhou para mal em várias coisas, para bem nesse mercado do ponto de vista de frequência, recência ali, né? Gerou muito valor para os aplicativos, para os próprios restaurantes, mas para o mercado isso acabou sendo Acho pouco prejudicial. O break-even do iFood foi na pandemia, né? Ou Foi. depois, O iFood ele cresceu equivalente a 3 anos em 1, né? Assim, em menos de 1, né? Porque ele, enfim, saiu de X milhões de pedidos para uma quantidade aí, 60 milhões, assim, em pouquíssimo tempo, sabe? Ele ia alcançar de qualquer forma? Ou... Ia. O mercado diz que ia, né? Quando você olha o amadurecimento fora... A crescente exponencial... entendeu? Você pega lá o Kager de vários lugares, você fala assim, não, ele ia bater. A questão é, ele antecipou tudo isso de uma maneira muito mais fácil. E aí o ponto de negativo aí, né, do mercado foi, ele cresceu a custas não do crescimento do mercado, mas às custas do encolhimento dos outros. E aí isso foi ruim do ponto de vista de competitividade, porque ele saiu de um market share que já era grande, 60% ali, para mais de 90%. E aí foi quando eu comecei a entrar na logística. Então, né, quando a gente, né, começou a virar tecnologia, nós fizemos uma rodada de captação ali de investimento para pôr o produto no ar, saímos fazendo venda, visitando o restaurante. Então, só para pontuar, então você tinha uma empresa já consolidada, já tinha uma carteira de clientes e aí você... Pequena, consultoria, zero escala, mas tinha. Você já tinha uma base ali, mas você desenvolveu todo um projeto para ir para trás de uma captação para conseguir dar aquela alavancada na empresa. Exato. E qual foi a sua maior dificuldade nesse processo de captação? Olha, acho que tem duas coisas, né? Eu tive a sorte, por um lado, de pegar aquela euforia que foi, a gente captou em 2021, em agosto, que foi aquela... Eu peguei quase que o último vagão de valuations altos em PPTs. Né? Depois disso entrou o inverno ali das startups. O que é o evaluation? O valuation é aquilo que a empresa que você consegue. Que você vale. É aquilo que você pede para o mercado e aquilo que o mercado te diz que você vale. Não, só estou explicando aqui para a galera. Então, assim, o valuation é por quanto você quer vender teu apartamento, mas aí alguém vai lá e te oferta um negócio. Então você fala, meu apartamento vale 10 milhões. E o cara fala, eu pago 8. Então, na verdade, seu apartamento vale 8. Entendeu? Não é que ele vale 10. Porque ele vale o que pagam. Mas naquela época se pagava mais por coisas que não tinham ainda um histórico né, comprovado, validado, tal, porque era uma época de dinheiro barato no mercado, né? A gente vinha de um histórico 2021 de juros baixos. Exato. Acho que em 2020 bateu 2%, um negócio assim. Exatamente. Então, o dinheiro estava barato, e aí, diferente do cenário de agora, que você pega o dinheiro, bota na poupança, né, ou no CDI, no banco, e rende aí 15% ao ano. Lá em 2021, você não tirava mais que 4, 5. Então, quem tinha um pouquinho, punha na economia real, né? E aí a gente... aplicava nas empresas. Para tentar pegar ali... coisa de margem de 20, alguma coisa assim, numa startup como a nossa, de pegar um multiplicador muito maior, né? E aí fizemos a captação para ir a mercado. E o que fomentou os olhos dos investidores ali? Qual foi a jogada, assim? Acho que teve duas coisas. O primeiro, estava todo mundo enxergando o mesmo que a gente, né? Que era um mercado em pleno crescimento,
A pandemia acelerou aquilo que o mercado já projetava para alguns anos, e a proposta de valor era simples, né? Era assim, eu vou organizar isso aqui, eu tenho, obviamente, o mercado olha basicamente 3 coisas, se eu for listar. Um é um empreendedor, ele sempre vai olhar isso, né? Isso, Então, quem tá à frente, quem né? está à frente, porque no final das contas, quando tem uma dificuldade, não é a empresa que vale, é a aposta que você fez na pessoa. A segunda é a tese, e aí a tese ela se complementa com o que você está propondo, para quem que você quer vender, como é que você vai se remunerar, mas assim, como a primeira é muito importante, porque tudo isso aqui vale nada no estágio inicial, porque você vai descobrir no meio do caminho que você vai fazer 1000 mudanças. E a terceira é o tamanho do mercado, né? Assim, você pode ser o melhor do mundo e vender para 3 pessoas, mas isso não é atrativo. Agora, quando você fala de restaurante, tem 1 milhão de restaurantes no Brasil, entendeu? Tem uma flutuação gigantesca, mas gira mais ou menos nesse número. Então, o número, né, o que eles chamam de TAM, né, que é o Addressable Market ali, né, enfim, é muito grande, né? Assim, e aí, óbvio que isso, fala, cara, eu vou ganhar R$100 por mês, R$500 por mês, R$1.000 por mês de 1 milhão. O pessoal fala que quem quer mexer com logística, né? E é algo que ninguém. Então. A gente não quis, né? A gente foi mexer com logística porque, eu brinco, né? A gente teve um dia D. Quando o iFood virou grandão, e aí eu era um hub, eu integrava com um montão de plataforma, e da noite pro dia não tinha mais um montão. Tinha um cara com 90% do mercado. E aí um dos nossos investidores falou assim, ou vocês não estão acessando o mercado, ou vocês não estão resolvendo nenhuma dor. E aí tava eu e meu sócio, que é o Daniel, falamos, cara, vamos descobrir. Pegamos, saímos andando numa rua e visitamos uma porrada de restaurante, e o saldo do dia foi menos R$20, porque eu e ele comemos um pudim no final da rua, que era numa loja lá. E falamos, cara, saímos com 2 insights da mesma raiz, né? Na mesma raiz de problema. Eu tô pagando muito pro iFood na época, né? Então era um valor alto de taxa, então me ajuda a diminuir a taxa. E o outro era, eu quero uma alternativa ao iFood porque eu tô pagando muito ao iFood. Então a raiz do problema era a mesma. Aí a gente falou, bom, voltamos para casa com 2 alternativas. Ou a gente cria um aplicativo para concorrer com o iFood e dá para o estabelecimento, só que não, obviamente, não vou criar Uber Eats, vou falar para o estabelecimento, Bruno, tem o restaurante do Bruno, é o seu aplicativo. Agora você divulga, o que você vender nele vai ser mais barato do que você vender no outro. Ou eu tinha que estudar como é que era composto a taxa que o cara pagava ali pro iFood. E aí veio um site. De certa forma, seria difícil você convencer o empreendedor a ter um próprio aplicativo e trabalhar... Cara, ia ser difícil, na verdade, achar recurso dele, que já estava com a água aqui, para investir no próprio aplicativo. Divulgar esse aplicativo. Botar para rodar. Fazer embalagem nova, sabe? Para colocar, divulgar, gerenciar. Então, assim, não era. E aí, quando a gente voltou para casa assim, aí pegamos a experiência da Sandra, né? Falamos, tem isso. Ela falou, tem uma oportunidade aqui na taxa. Falou, qual? Ela falou, olha, a taxa dos marketplaces, do iFood não era diferente disso, era assim. Você tem uma taxa do marketplace para você vender lá, uma taxa de meio de pagamento e uma taxa da logística. Só que essa taxa logística, tudo isso é percentual, né? Ela não é a taxa da entrega, não é a rota. Ela é simplesmente a taxa para você acessar o entregador. A rota em si, ela é paga à parte. Ou o cliente paga, como é hoje, sabe quando você vê lá, o frete R$10. Sim. Mas o restaurante, às vezes, está pagando uma taxa só para o entregador ir até ele. Entendi. Entendeu? E aí girava em torno de uns 11% do pedido. E a gente não fez muita conta, para ser sincero. A gente pegou e falou, bom,
Ticket médio dos restaurantes é uns R$65. A gente tinha uma base de restaurante. Falamos com a Brasel na época também, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Falou, bom, então esse cara tá pagando aí uns R$7, mais ou menos, de taxa. Vamos dividir esse negócio por 2 e falar para ele, vamos fazer o seguinte, você não vai pagar mais R$7, você vai agora se cadastrar no aplicativo como se o motoboy fosse seu, vai dizer para o aplicativo, não, eu tenho agora uma entrega própria, vai me pagar metade do que você pagava lá, R$3,50, e eu vou achar um entregador para você. E aí eu continuei com o sistema de hub, só que olhando agora para a saída do pedido, não para a entrada. Você entrou dentro do vespeiro e foi cutucar. Não, cara, minha verdade. Não, porque na época isso pro iFood não doeu. Não, o ponto não é isso, mas onde você foi achar a solução? Né? Você foi cavucar dentro de um... Mas aí vocês acessaram através de plugin? A gente já tinha, né, na verdade, as conexões, porque eu já recebia pedido desses caras todos. A diferença é que eu fui conectar as APIs de saída. Então eu conectei na Uber. É até uma história engraçada. Como é que a gente chegou nesse processo? A gente foi participar de uma feira, o caixa já estava acabando, chama FISPAL a feira, a maior feira de alimentação da América Latina, né? Gigantesca e tal. Aí a gente comprou um standzinho e a gente não tinha um produto. A verdade é que a gente não tinha um produto. A gente tinha essa ideia, mas a gente não tinha um produto. Né? A gente falou assim, vamos atacar a logística, vamos. Mas a gente não tinha, o dinheiro estava curto, não dava para saber se isso ia funcionar ou não. E a gente pegou e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá na feira. A gente pegou um stand que a gente falou, puta, o stand ninguém vai passar na porta, tal, não sei o quê. E aí... pegamos a arte de trás do stand aqui, assim, imagina que essa arte aqui, e botamos um monte de funcionalidade, que a gente não tinha nenhuma. Assim, a gente falou assim, vamos anotar quais as pessoas vêm e procuram. Então a gente viu assim, pois aqui, ó, logística, no outro, impressão de nota fiscal, no outro, não sei o quê. Aí as pessoas vinham e falavam, o que é esse negócio logístico? Aí a gente ia lá e marcava, logístico uma vez. Não sei o que, aí o cara, logístico de novo. Impressão de nota fiscal. A gente olhou no saldo do dia. Fizeram uma matriz de valor. Exatamente. A gente viu o que tinha de saída. A sacada. E aí nós demos uma sorte. E aí nós demos uma sorte que o nosso stand ele não era bem localizado, porque ele estava no último corredor. Só que o cara da nossa frente era o pizzaiolo do Faustão. Ô, louco, meu! Cara, e aí ele tava lá com a empresa dele vendendo forno e tal. E ele vira e mexe fazia pizza, que era uma feira gastronômica e tem um monte de gente que faz pizza. Cara, aquilo lá enchia gente do mercado. Então os caras iam comer pizza e falavam, enquanto esperavam, viravam pro nosso stand. Você com a bandeirinha lá. Entendeu? Então, assim, no final a gente acabou dando sorte em alguns aspectos, né? Na verdade, a maior parte das coisas a gente também dá sorte, né? É que existe o lance de ter sorte e aproveitar a oportunidade. Porque sorte, ela vem. Uhum. Agora, quando você tem sorte, saber aproveitar a sorte também, foi uma jogada... Mas é que a gente tende também a achar que quando a gente acerta, a gente é mais competente do que é. E quando a gente erra, é que a gente foi mais azarado do que é. Então eu admito que também tivemos mais sorte também. Sabe aquela coisa que você fala assim, pô, deu tudo errado, deu muito azar. E aí quando você acerta, você fala, cara, a gente foi demais, assim. Pra não, a jogada... F. Mas a Alex hoje, ela continua atuando com essa parte... De integração para restaurante, sim. Temos alguns restaurantes que atuam com a logística com a gente. O mercado para restaurante de integração, né, só de marketplace, ficou adormecido até esse ano praticamente, porque o iFood não tinha nenhuma concorrência, nenhuma sinalização de concorrência. Aí esse ano a Rappi anunciou investimentos, a 99 anunciou, a Kita, a gente foi um dos primeiros, se não o primeiro, a integrar com a Kita, que é da Meituan, né, dos chineses, que começa agora. Então, deixa eu entender a jogada. Você montou com base no que você veio da sua experiência, você chegou a fazer uma ferramenta de integração
com as principais plataformas de entrega, de comida, de delivery, e você acha uma solução para o comerciante de abaixar o custo dele com uma integração e um resultado. Então, o seu foco foi procurar donos de negócios que trabalham com as entregas e você oferecer uma solução para baixar o custo. É isso. Caramba. Que era onde doía no cara. E como é que você conseguiu público. baixar o custo de entrega, que eu já acho que eu acho que é barato, né? O custo. É que não é, né? Não é. O cara pagava 11% só pro motoboy aparecer na porta dele para pegar Só o pedido. pra trazer o motoboy. Então, você pega num ticket de 65, você tá falando aí de R$7 praticamente, né? 7,10 ali, quase. Esse cara, então, pagava R$7. Mais 7, às vezes, para fazer a entrega. Quando você joga isso em percentual, num ticket de 65, é muito. Entendeu? E a margem desse cara é apertada demais. E aí eu tirei 7, botei 3,50, virou 3,50. Então, isso num ticket de 65. Pega o cara que tinha um ticket de 200. Uhum. Entendeu? Então, assim, só aí eu já mudei a vida desse cara. Quando que a gente começou a ir para outros mercados? E os restaurantes hoje, eles gostaram da solução? Na época gostavam muito, mas restaurante é um mercado muito difícil, né? Eles têm margens muito apertadas, Custos altos também. Custos altos, tem um churn gigantesco Altíssimo. do nosso lado. Porque restaurante, né? Se pegar os dados da Brasel, não sei se eu vou falar o mais atualizado agora, mas eu lembro que na época a gente viu, restaurante assim, é um mercado, 1 milhão de restaurantes e bares e restaurantes no Brasil, 80% não sobrevive a 3 anos depois de aberto. Enfim, tem várias coisas muito bacanas, do tipo, é o segmento que mais tem primeiro emprego das pessoas, Exato. mais emprega mulheres, mais empodera mulheres e tal, mas é um segmento muito difícil e que no final das contas desconstrói valor. O cara bota R$100 mil para montar um negócio, no final ele vende, depois de 2, 3 anos, se consegue vender com 80 no bolso. Né? E a gente então sofria muito por isso, assim, perdia cliente muitas vezes, porque a gente falava, pô, mas cara, tá tudo funcionando bem. O cara falava, eu sei, mas eu quebrei. Eu não tô conseguindo pagar as contas aqui. Entendi. E aí você fala, putz, como é que você vai discutir? O cara fala, mas se eu não pago a hamburgueria ou a carne, eu vivo de hambúrguer. E quais estratégias vocês utilizaram para prospectar esses clientes inicialmente? A primeira leva, a gente contratou um time para fazer porta a porta, né? Que foi antes da pandemia, então foi venda direta ali. E o pessoal acreditava, por exemplo, a gente tem uma solução para você para reduzir seu custo de entrega pela metade. O pessoal olhava desconfiado. Não, como é que era? O público de restaurante é um público bastante aberto, né? Assim, eles gostam, óbvio, você tem que adequar ali o discurso, sim, mas assim, eles gostam e tal. Mas a coisa também, eles são bastante exigentes, né? Então, se a coisa não cumpre, ela gera um impacto muito grande na operação, que é aquilo que eu falei, assim. Eu brincava que do outro lado, de quem pediu a comida, não tem um ser humano com fome, tem um ser irracional. Né? O cara pede a comida, se a pizza mulher, demora então 3 horas... os instintos mais primitivos. Cara, exato. E é real, não é assim, um modo de dizer. Sim. Cara, é primitivo. E aí ele vai devolvendo. Não, e aí ele vai devolvendo o estresse dele no cara do restaurante, que devolve na gente. Sim. Entendeu? Porque ele não consegue falar com o motoboy, por exemplo, e aí ele bate em quem? Na gente, que não tem nada a ver. Porque nós somos só a logística ali, a orquestração, né? A tecnologia. O entregador não é nem meu, era da Uber, da Lalamove, de outro lugar. Entendeu? Então, e aí era a gente que apanhava. Então, era muito difícil. O iFood também, ainda com tamanho muito grande, foi fechando o mercado. E aí isso foi estrangulando a gente aí. Até que a gente começou a mudar de mercado. Mas já falo, vocês forem de interesse. A parte, né, foi a prospecção.
Foi a venda direta e teve mais outra... Mais indicação, a gente sempre teve um contato próximo com a Abrazel, até por conta da experiência da minha mãe, né, que é a Sandra. Legal. Ela atuou muito lá, fazia cursos, né, então teve bastante contato lá com o pessoal. E aí a gente acabou tendo visibilidade lá dentro também, né. Então, e os outros mercados, além do mercado de restaurantes, vocês começaram a atuar em outros segmentos? Provavelmente vocês devem ter aberto o leque quando vocês viram que existia uma solução de potencial, entrega, né? A solução... Isso. Na verdade, foi tudo... Por isso que eu falo, né? Nem sempre é porque a gente é competente. Muita coisa dá sorte mesmo, né? A gente tava sofrendo, batendo cabeça em restaurante ali, quase falindo por algumas vezes, até que um dia ligou uma floricultura. E aí ligou e falou, que não sei o quê. E aí eu lembro que a gente falou pra ela, olha, a gente não atende floricultura, o nosso negócio é restaurante. E dispensão. Passou um tempo, a gente sofrendo. Entrava restaurante que a gente falava, aí entrou, saía 2. A gente falava, não. E assim, sofrendo. Aí passou um tempo, ela ligou de novo. Nossa, aí a gente falou, puta, a gente quase indo embora ali como empresa. Vamos ouvir, vai. Aí ela começou a contar os problemas dela, a gente falou, cara, 80% do que ela tá pedindo, já temos. Os outros 20, tem 10 que são difíceis ali de fazer e 10 que são rápidos. Combinamos com ela o jogo, falamos assim, vamos trabalhar da seguinte forma, eu vou te entregar 80% do que você quer, os outros 10% eu vou fazer rapidinho e os outros 10% você segura um pouco, combinado? Ela falou, tá bom, já é melhor do que eu tenho hoje. E aí entramos com ela. Aí começamos a ver que o nosso mercado aí chega na conclusão que você teve. Então nós não éramos mais uma solução para gastronomia, para restaurante e tal. Tanto que hoje meu portfólio é muito menos restaurante do que outra coisa. Aí entramos em farmácia, né? Nosso primeiro cliente também demos sorte aí, de novo, aí nesse caso é sorte. Foi a Raia Drogasil, que é a maior rede de farmácia. Pô, só a Raia Drogasil. Não, e aí, cara, ela puxou, né? Porque todo mundo te dá o espaço. Quando você fala, eu atendo a Raia Drogasil, e aí você vai em uma outra farmácia, o líder acaba puxando muito o interesse. E aí a gente conseguiu ir na DPSP, que é a Pacheco, São Paulo, a Pague Menos, Drogal, Moderna, enfim, várias outras hoje veio também. E para cada segmento que foi entrando, você foi adaptando a operação ou Algumas você foi coisas, fazendo sim, alguns ajustes finos? Não, muita coisa a gente já tinha... Esse é um ponto interessante essa Se pergunta, for né? estratégico, não precisa falar. Não é estratégico, mas a gente veio de uma operação muito mais difícil do que era uma operação de farmácia na época, porque eu entregava pizza. Não dá para você entregar pizza em 2 horas, né? Eu, André, que eu digo assim, a gente orquestrava a entrega de uma pizza. Eu tinha que ser muito eficiente em achar um entregador ou uma empresa para fazer isso. Você pegou a parte mais complicada primeiro. Você foi no very hard ali. Exato. E mais do que isso, eu vim de um mundo onde o shipping from store é o padrão, que é a saída do estabelecimento. Não existe centro de distribuição de restaurante. Isso. Sai, cada um entrega para cada um. Então é sempre N para N, né? Pontos de entrega. N pontos de coleta, N pontos de entrega. Os estabelecimentos, tipo farmácia, enfim, floricultura também já era N para N, mas farmácias e tal, até antes da pandemia, e isso, para nós, vocês vão lembrar, era comum esperar 2 dias para receber um negócio em casa. Ninguém falava, porque tem tanta farmácia por aí que você falava, se eu preciso para agora, eu pego o carro, caminho e passo lá e pego. E 2 dias era ok, 3 dias. Pra gente que tá em São Paulo, pra gente que tá... Tem gente que tá fora, né, mais distante dos grandes centros, o cara esperava 3, 4, 5 dias. Uma semana. Como eu já tinha vindo de um mercado hiper estressado ali na última milha, eu já tinha desenvolvido uma série de lógicas dentro do nosso sistema para fazer
a chamada ideal. Então, assim, a gente já selecionava a operadora com mais chance de conseguir o sucesso para o cliente, sabe? Então, foi isso que mudou. E como é o desafio aí de liderar equipes num setor tão dinâmico como o de vocês, assim? Que ele pede inovação e, ao mesmo tempo, você tem que gerenciar esse fluxo aí de conexões, de empresas, de volume. Olha, a gente, dentro da Let's, né, a gente tenta trabalhar, a gente criou um manualzinho ali de colaborador, que a gente definiu alguns princípios importantes, né, então, coisas que a gente não aceita de jeito nenhum, né, desde preconceitos, enfim, posturas que a gente fala, cara, isso aqui não tem espaço aqui dentro, e outras coisas que a gente, na verdade, fala, isso aqui é o mais do que bem-vindo. E aí a gente coloca desde coisas como, a gente espera que você tenha proatividade. E aí quando a gente fala que você espera que a gente tenha proatividade, você se coloca no projeto. Então a gente tem N coisas e você vai se colocando nos projetos. Então é um manual bem bacana, fácil de ler, de uma leitura fácil. A gente trabalha ali em alguns formatos que trazem bastante visibilidade para os colaboradores dentro daquilo que a empresa tem de desafio. A gente tem ali alguns rituais de town hall, assim, alguns comitês que trazem quem são os clientes que a gente está falando, quais foram os resultados, quais foram as conquistas recentes. A gente divide resultado com o time, divide resultado assim, monetariamente falando, divide resultado com o time, fala, galera, crescemos, todo mundo tem direito a uma parte. Mas você deve ter alguma dificuldade, porque você não tem quem se espelhar, né? Porque a proposta do negócio foi moldando e você precisa moldar a tua equipe, a teus colaboradores com base no seu negócio. Então você não tem quem se espelhar para ver, você precisa ter um cara assim, um cara Y, um cara B. Existem perfis, né? Tem um perfil que a gente valoriza que é aquele perfil T, né? Que tem o nome do conceito, eu não vou ter agora de cabeça, mas é um perfil T, que ele tem profundidade num determinado tema, né? Então imagina um ser humano assim, então, e ele tem profundidade num determinado tema, mas ele é capaz de expandir conhecimentos além da área dele. Então, você fala assim, olha, esse cara é programador, por exemplo, mas ele consegue entender o conceito de usabilidade, assim como ele entende o conceito de negócio. Legal isso. Entendeu? Então, tem alguns perfis e aí a gente dá preferência. Assim, a gente brinca, por exemplo, que a coisa mais importante que a gente tem, o desafio mais importante que a gente tem é contratar. Contratar bem, contratar certo. Assim. Então, a missão de todo mundo lá dentro é fazer isso correto. Eu acho que esse é o maior desafio para qualquer empresa. Né? Que quer crescer, enfim, se desenvolver. E não é fácil. Não, e eu acho que a dificuldade é você entender onde que você está tendo problema para você colocar a pessoa certa, né? Porque você tem que olhar a tua operação, você tem que ver, preciso crescer. Tá, mas como? Beleza. Crescer... Como é que a gente faz isso? Precisamos de mais engenheiros, preciso de mais, programador, preciso de alguém no marketing, preciso de alguém na parte de vendas. Como é que você olha na tua operação? Você deve ter que ter uma estratégia ali de crescimento que ela tem que moldar na sua cabeça. Ou preciso colocar mais IA e reduzir pessoas. Como é que você... É uma combinação, né? Tem algumas áreas que naturalmente elas são mais fáceis você imaginar o uso de IA, né? Você fala assim, cara, isso aqui dá para a gente trabalhar com uma IA mais ativa, isso aqui já por um lado tem que ser mais humanizado mesmo. E outras frentes são de contato puramente humano. Então, quando você fala de vendas, principalmente hoje no mercado que a gente está, ele ainda tem um contato muito humano. E isso é importante. Você almoçar com o cliente, você falar com o cliente, você fazer uma reunião como essa aqui que a gente está fazendo presencial com o cliente. Trazer um termômetro de mercado, né? Isso muda. Então, é uma área que você estrutura. E vendas move o negócio. Eu fiz venda, mas eu não sou um cara de vendas. Eu fiz venda porque eu aprendi a fazer venda. E precisou, né? Você precisava fazer acontecer. Prospecção no LinkedIn, eu mandava lá mensagem, falava, deixa eu ver quem é o cara nessa empresa aqui, vou mandar mensagem e vou... spray and pray, sabe? Assim, jogava uma mensagem e falava,
tomara que respondam, assim. Rezava lá e o cara falava, um respondia, 50 não, aí o outro respondia, mas então foi um pouco disso. Aí, ó, tá vendo como não é sorte? Tá vendo como Não, a prospecção tem, aconteceu? E tal. Por falar em sorte... Essa parte ninguém olha, né? O trabalho... E por falar em sorte, né? Você consegue recordar, assim, quais foram as decisões mais arriscadas nesse processo de crescimento? Porque vocês, de certa forma, tomaram algumas decisões um pouco disruptivas, né? Vocês estavam com foco em uma área, foram para outra, expandiram para outras áreas. Acho que meu sócio principalmente, que é o Daniel, que é o CFO hoje, nós nunca vivemos um ambiente de startup. E então, nós sempre tivemos uma cabeça de executivo. Tanto eu quanto ele vivemos até em um mercado de pouco recurso, que é o varejo. Né? No varejo não tem margens absurdas, então tudo é bem apertadinho. Então a gente, quando teve que tomar uma decisão difícil, tomou decisão difícil. Então quando teve que reduzir time, quando teve que cortar na carne ali, a gente acabou fazendo para segurar a empresa. Inclusive o nosso, assim, foi skin the game total, sabe? Assim, putz, fiquei 2 anos sem tirar nada. Ele também, enfim, e uma boa parte da galera também ficou com menos do que deveria ganhar, tal, para salvar o negócio. É uma decisão difícil para você tomar e outra... Ela é arriscada, né? Então, e ainda você olha, manter pessoas boas assim, cara. Exato. E a outra coisa foi, a gente nunca... Na verdade, para não dizer nunca, que aí a gente nunca se iludiu pós todo 2022, quando passou a pandemia, que o mundo ia ser aquele mundo pré-pandemia lá de euforia das startups, que todo mundo captava dinheiro e depois ia lá, 6 meses depois, captava de novo. Não era 6 meses, era 18 meses. Parecia uma loucura aquele negócio de... Era para saber quem tinha feito captações mais rápidas e maiores. Ninguém estava olhando quanto as empresas ganhavam no final. Você seguiu o padrão do jogo. Não, a gente... Você não deixou sua cabeça seguir esse A gente modelo. tentou, só que quando o mercado falou não, a gente falou, então vamos fazer o que a gente sabe, vamos enxugar, vamos fazer uma empresa que gera lucro, dá resultado, economia real, dá emprego, dá não sei o quê, e vamos fazer desse jeito, porque do outro a gente claramente não sabe fazer. E essa é uma coisa importante também. Fazer captação, viver de captação, tem até um nome no mercado, que é o fundraiser, né? Que é o cara que ele é especializado em levantar fundos, assim, toma muito tempo do empreendedor. E deve te consumir internamente também. Cara, mais do que consumir, tira você do negócio. E é no negócio que você toma as decisões. Não é ficando falando com 50 pessoas para ouvir 50 nãos, fazendo 50 novas conexões, fazendo 300 versões de PPT, enfim. Cara, esse tempo é usado, que nem você falou, para prospecção. Se você tira esse tempo da prospecção, quem faz a prospecção? Você não tem... E se tá sozinho, você não tem com quem contar, você ou você, Exato. Né? Faz sentido. Então, assim, quando você pergunta qual foi o desafio, foi, né, a gente viu empresas, a gente fez uma captação, um número público, né, de 2,2 milhões em 2021. Teve empresa que captou 130 milhões para fazer exatamente o que a gente queria fazer lá e não existe mais. Acho que foi meio que um surto coletivo, porque as empresas focavam, né, em captação. Isso. E ninguém olhava para caixa, ninguém olhava DRE, ninguém olhava fluxo de caixa projetado, ninguém olhava para lucro. Era sempre uma ideia futura de um resultado, de uma otimização, enfim. Eu acho que as Big Techs americanas que trouxeram esse conceito para o Brasil, né? O pessoal olhava muito Facebook, Uber, Instagram mais recente. Então, assim, e houve esse surto coletivo aí de startups. A gente chegou em uma das nossas startups até trabalhar um pouco com isso, mas... A gente não foi para esse lado. Não foi para esse lado de captação. A gente foi para o lado de correr atrás. De economia real, vamos fazer, vamos crescer em cima disso. Acho que é melhor... No final, hoje o sinal está favorável para essas empresas, né?
Hoje os fundos, as empresas que buscam M&A estão olhando para esses caras, geradores de caixa, pé no chão, que não dependem de uma rodada futura, que escolhem se querem ou não, porque criaram um negócio na diversidade. Então é mais fácil você falar, pô, se eu botar dinheiro aqui, esse cara vai melhorar ainda mais. Só que agora esse cara também fala assim, eu também não quero muito, porque dinheiro demais também é um problema. De menos, então... Peraí, mas demais, explica isso aí. Dinheiro demais é um problema. Em qual cara, sentido, dinheiro né? demais te tira senso crítico. Isso. Então, assim, quando você tem pouco, te tira a oportunidade de testar coisas que você gostaria. Então, assim, a gente chegou a virar mês com R$700 no caixa, tendo folha de pagamento no dia 5 e, cara, rezando pro cliente que a gente tinha não sair até lá e pagar. E, cara, não tinha margem de erro. Não tinha, assim, você fala assim, meu, se tiver uma conta que eu esqueci no cartão de cancelar a renovação... Aquela frase da NASA, né? Erro não é uma opção, né? Não dava, assim, 700 não dá nesse cenário. Por um outro lado, quando você tem alguns milhões no caixa, você não tem essa preocupação em falar assim, putz, essa ferramenta Ela que a custa gente usa $1.000, sei lá, no mês, a gente usa. Cara, $1.000 talvez para quem tem alguns milhões, o cara captou 130 milhões. Você acha que ele olhava $1.000? Meu, ele não olha, o cara faz uma conta de 80-20, sabe? Ele fala, vamos olhar esses 80 custos maiores e os 20 não. Só que esses 20 vai acompanhando ele. Aí quando ele vai ver lá na frente, já consumiu 20% do orçamento dele, foi embora. E ele nem percebeu. Entendi. Legal. Tá explicado. Caramba. Vou começar a olhar agora os custos da Tomorrow, os pequenos custos lá. Porque eu tenho certeza que dá para cortar alguma coisa. Sempre dá. Sempre dá. E como é que vocês conservam a qualidade na entrega com relação ao cliente? Através de inovação, Olha, ferramentas? Acho que a principal mudança, né, que a gente teve em relação ao mercado foi perceber que o nosso negócio é um negócio de tecnologia e é um ecossistema. Né? A gente até brinca, a gente é o sistema operacional da logística, porque eu não tenho a malha logística, eu não sou dono do motoboy, Sim, não é a transportadora. Não sou a transportadora, mas ao mesmo tempo eu sou o cara que tem presença em 2.200 cidades, tem a maior malha virtual do país, porque eu conecto tanta gente dentro do ecossistema que ninguém consegue fazer isso do mesmo jeito que a gente faz hoje. E só isso já dá um diferencial. Só que voltando ao passado aqui, a gente montou o negócio para atender restaurante. E aí quando a gente montou o negócio, não dava para eu virar para um restaurante e falar assim, resolvi tua vida. Só que agora você vai ter que fazer um contrato com a Uber, com a Lalamove, com a Motu, com a Bozo, com a Box, com não sei o que, tá aqui. 10 contratos para você e você me paga só os R$3,50, né? Que era o que a gente cobrava. Aí o cara vai falar assim, cara, você não resolveu minha vida. Você me deu 10 contratos para gerenciar. Eu não conseguia gerenciar um. Agora tem 10. Agora eu tenho 10. Então o que a gente fez? Nós fizemos os contratos com as operadoras e falamos pro cara, resolvi tua vida. Você vai me pagar e eu vou pagar os caras. Então o ecossistema foi montando-se assim. Aí a gente foi pondo um sistema de rastreamento em tempo real, acompanhamento, né, que é o IntelliTrack. Então o nosso sistema principal é o Max, né, o Max Sales Cloud, né, os nomes chiques no final. Mas ele é o cara que recebe os pedidos, né, orquestra a logística, cadastra as malhas e tal. Aí você tem o IntelliTrack, que faz todo o envio de mensagem por WhatsApp para os clientes, avisando, teu pedido está pronto, teu pedido saiu, teu pedido está chegando, teu pedido chegou. Isso diminui contact rate, melhora a sucesso na primeira tentativa, aumenta pra caramba NPS, diminui extravio, enfim, só pontos bons, positivos. É vitamina, assim, o negócio. Aí a gente criou um sistema chamado GoMax. O GoMax nada mais é do que um gestor de frota. Que é o seguinte, eu tinha muitos desafios para chegar em cidades remotas. E,
Puta, às vezes você não tem uma transportadora tradicional numa cidade remota, sabe? Assim, eu lembro a loja da Raia 3000 foi em Itapipoca, no Ceará. Não tinha uma malha, né, dessas grandes que eu citei lá. Cara, a gente implementou através do Google Maps, que cheguei lá, a gente tem um time de operações e hunting, ele vai lá, né, vê na cidade e fala, ó, o Bruno, o João, sei lá quem, tem 10 motoboys debaixo dele e faz as entregas da cidade. Aí chega pro João e fala, João, como é que tá a tua operação? Aí o João fala assim, eu tenho um sistema. Aí tá bom, a gente integra esse sistema. Se você falasse assim, eu não tenho sistema, eu falo, tá aqui o Google Maps. Faz o seguinte, usa o Google Maps e aí automaticamente eu te mando o pedido da Raia. Legal, porque algumas cidades tão remotas como a que você citou, elas não têm elas têm um problema crônico que é mapeamento postal. Muita casa que não tem nem endereço. Então, nem via correio você ia conseguir atender. Então, aí foi uma sacada brilhante de entender esses foi pontos de nesses apoio microempreendedores. logísticos. É bem. E aí a gente foi atrás desses caras. Então, assim, eu ficava no Primavera do Leste. Aí falava com o cara lá, o cara falava, quantos motoboys você tem? Eu falava, 10. A gente falava, pô, legal. Como que você faz a gestão deles? No WhatsApp. E funciona, né? Puta, mas como assim no WhatsApp? Eu preciso saber que horas o motoboy pegou o pedido, que horas ele chegou no cliente. O cara falava, não tenho isso. Eu falava, não dá. Eu falava, e como que você gerencia extravio? O cara não conhecia nem a palavra extravio. Ele falava, o que é extravio? Eu falava, cara, se o motoboy sumir, ele fala, não some não. Ele fala, eu vou lá pegar. E aí, mas e aí? Aí eu tiro ele do grupo. Entendeu? Era assim, era um sistema de gestão, sabe? Assim. E aí a gente falou, cara, esse cara eu preciso ter na plataforma. Né? Então foi um pouco disso. E aí você teve que investir algum tipo de treinamento para essas pessoas? Você pensou desse lado ou foi meio que... Naturalmente, esses caras acabam aprendendo a lógica, porque tem um aplicativo que bota na mão do entregador dele, para o entregador poder receber o pedido, né? Porque o pedido chega aqui no gestor já está moldado já plug and play, né? Plug and play, assim. Já é uma lógica conhecida, né? A diferença é que o canal de entrada ali, o funil, não é um funil... padrão do mercado, é um padrão Lattice que gera um pedido na ponta final ali pro cara. Né? Pô, que legal, cara. Então é isso. Aí depois veio, a gente tem um produto que a gente fez com uma seguradora, que é o Covra, que, cara, eu dou seguro de carga, né? Tem um valor ali, mas tem seguro de carga. Aí você começou a fazer outros tipos de produtos, agregando... Então quando eu falo, a gente é um ecossistema, entendeu? Assim, para nós, logística, né? Eu tava falando antes aqui, é código que tem consequência real, né? Você não vê oportunidade de colocar isso em outro país? Vemos, assim. O playbook tá claro, mas aí você tem que trocar os atores, né? Então, assim, então aqui eu peguei a empresa do Bruno. Então, lá em Itapipoca é o Bruno que entrega. Vamos ver qual que é a Itapipoca da Argentina. Quem é o cara lá? Quem é o iFood da Argentina? Quem é não sei quem é... Hoje a gente integra, por exemplo, a Vtex. Né? Estamos super integrados com a Vtex. Tem várias outras integrações. Sabe? Pô, legal. Um pouco disso. E vocês trabalham com muitos KPIs para medir tudo isso aí? Muito. Assim, Ele deve ter uns indicadores que a gente nunca ouviu falar, né? Cara, a gente mede tudo. Você tem que padronizar o dado, né? Senão não tem jeito, assim. Você tem que padronizar o dado e tomar a decisão. E aí essa decisão vai desde a tabela de preço até, no fato, a qualidade da entrega, assim. Então, até é uma coisa que a gente fala bastante para o cliente, né? Às vezes os clientes falam, mas qual o preço que eu vou pagar? Não sei o que. Eu falo, cara, para de comprar preço. Compra resultado. Porque no final das contas... O preço não é uma garantia de resultado. Às vezes é o contrário. Ele te gera dor de cabeça e você foi enviesado pelo preço. Porque às vezes você fala assim, mas eu vou mandar para esta transportadora, eu quero que você priorize isso para mim, que eu vou mandar para ela, porque ela é mais barata. Eu falo, tá bom, mas você já mediu retentativa? Quantas vezes você mandou para o mesmo pedido por conta daquela lá que era mais barata?
Então, a gente tem esse tipo de indicador. Consigo te falar, o motoboy ou o entregador ficou 8 minutos na loja. Tua operação tem que melhorar. Porque você está prometendo para o cliente uma entrega em 30 minutos, como é que esse cara está 8 minutos? Às vezes você interfere diretamente até na estratégia do negócio. Mas a estratégia o cara já repensa ao tempo de... Até na transportadora eu interfiro. Ajuda a transportadora a enxergar isso. Por exemplo, na sua ferramenta, o lojista, o estabelecimento, ele tem algum indicador de você está 70% atrasado, você demora 30, sei lá. Ele tem, que a gente chama de on-time delivery, né? Então é em cima da promessa que ele faz, não é um número de mercado, mas a gente tem uma medição que é cada 100 pedidos, quantos pedidos foram entregues dentro da promessa que você mesmo fez para o teu cliente. E aí a gente tem essas quebras todas, né? Então, esses pedidos não foram entregues, desde geograficamente. Então, os pedidos do Rio atrasam mais do que os de São Paulo, ou o contrário. Ou os de São Paulo atrasam mais do que os do Rio Grande do Sul, de Recife, enfim. E o porquê? Porque demora mais para achar entregador, porque o entregador percorre distâncias mais longas. Então, às vezes é comum, você vai numa cidade que tem... sei lá, aqui em São Paulo, tem ali, às vezes tem entrega ali no Interlagos, só que tem a represa. Em Raio parece pertinho, mas o cara não consegue, não anda de barco, né? Ele tem que dar a volta. Aí, às vezes, você promete meia hora pro cara, porque você olha lá e fala, não, mas ele tá aqui a 2 quilômetros. Puta, mas bota isso em rota. Vocês trabalham com e-commerce? Eu fiquei curioso agora. Sim. Quero contratar. Nossos maiores clientes são e-commerce, né? Assim, a gente, todo tipo, desde e-commerce de moda, como os Aflex, até drogaria, Swift, por exemplo, com gelados. Não faria sentido você deve ter atacado todo o segmento, cara. Sim. Isso aí, se for tá entregando, você tá ali, né? Na cola. É isso mesmo. E você entende que o perfil do cliente mudou, assim, quando vocês começaram a crescer? Você fala do meu cliente ou do cliente final? Do seu cliente. Mudou. Mudou. Não sei se estou falando besteira, mas eu acho que hoje é muito comum as pessoas falarem, qualquer e-commerce tem que ser entrega no mesmo dia. Eu acho você foi um desses caras que fez isso acontecer aqui para as empresas terem esse tipo de pensamento. Não acho que fui eu. Acho que foi a pandemia. Assim, acho que foi um vírus, né? Mas, assim, talvez tenha sido um vírus, infelizmente, e um movimento que talvez acontecesse naturalmente sem ele. Isso. Mas, né, eu tenho um ex-chefe meu que falo com ele sempre assim, que é o André Shinohara, e ele inclusive me ajudou em alguns dos clientes que eu tenho, né? Tem pet shops, assim, ele me ajudou, me indicou. E, enfim, posso falar palavrão aqui? Pode. Eu já falei foda. E aí uma vez ele me chama de Mortari, né? E aí um dia eu tava conversando com ele, eu falei, puta, China, ainda não tava bem acertado e tal. Ele falou, cara, mas o produto que vocês têm é bom. Aí eu falei, mas ainda tá difícil. Ele falou, cara, mas... Aí ele fez, Mortari, a partir do momento que o Mercado Livre botou como filtro de busca lá dentro, fudeu. Porque isso já indica um comportamento, né? Ele já tá dizendo assim, isso gera vantagem competitiva, gera conversão, gera mais venda. E aí a Amazon também acabou atualizando o Prime dela para ter dentro do mesmo dia. Hoje todos os e-commerces de certa forma tentam encontrar a melhor equação, custo, conversão, mas assim, as taxas que a gente vê, cara, sobe 40% você falar que vai entregar no mesmo dia versus um dia depois. Entendeu? Assim, e para coisas que até então, para mim, eram inelásticas nesse aspecto. Tipo, vou receber um tênis. Cara, um tênis para ser entregue hoje ou amanhã faz 40% de diferença na taxa de conversão. Não, é absurdo, é absurdo. É muito. E principalmente na área na parte do checkout. A gente tem um e-commerce que de checkout para compra, a gente tem que bater de 40% a 80%.
Uhum. Se você coloca uma entrega no mesmo dia ali, meu, você vai acelerar essa porcentagem. Tanto que a gente tem essa visão muito do qual que é o nosso papel, né, como uma empresa, é tirar esses atritos invisíveis. E aí quando eu falo atrito invisível, assim, é tirar o clique desnecessário, é tirar o clique que não acontece, que é isso, pô, o cara ia embora porque não ia ter a conversão. Sabe, é falar assim, cara, até brinquei com vocês antes, né, assim, tecnologia boa é a que você não vê, é invisível. Entendeu? Então, assim, o nosso papel é ser invisível, porque você tem que tirar esse atrito que gera e para fazer de fato a coisa rodar, entendeu? Uma economia roda com base na promessa que você cumpre, né? Então, um pouco disso. Eu tô achando muito bom esse assunto. E nessa jornada aí, teve um erro que vocês cometeram que ensinou mais que um acerto? Teve alguns, né? Que marcou. Teve muitos, assim. A gente acho que demorou. Vou colocar lá atrás o primeiro erro que eu acho que foi o mais marcante. Existe um conceito no negócio que é o Product Market Fit, né? Que é quando você de fato encontra o produto que o mercado entende como um produto valioso. Este negócio, ele parece... Quando você está lançando uma startup, você fala, cara... É isso, incrível. Nossa, achei. Não tem o que errar daqui para frente. Meu unicórnio tá aqui. Exato. Agora é fazer captação maluca e comprar 2 iates. Não tô nem aí. E, cara, você aprende isso da pior forma possível. Olhando em retrospecto, é óbvio que aquilo que a gente tinha imaginado não tinha valor nenhum. Mas você só consegue olhar agora, né? Você só consegue conectar o ponto olhando para trás. Mas o erro principal é que quando você acha que você tem um Product Market Fit, você bota dinheiro onde você não tem. E aí, às vezes, você queima caixa de forma desnecessária. Por isso que o dinheiro demais, às vezes, é ruim. Porque te dá essa liberdade. Te dá essa liberdade demais pra você fazer besteira. A liberdade é do erro, né? Perdão. A liberdade do erro. Você acha que você pode fazer o que você bem entender, que vai dar certo, só que você gasta muito dinheiro de forma desnecessária. Exato. Mas também, de certa forma, você aprende, né? O problema é o custo disso. O custo. Aprender é bom. Assim, eu costumava falar assim, cara, você quer aprender a andar de bicicleta, você tem que estar disposto a ralar o joelho. É o custo. É o custo. Sai barato ali, né? Sai barato, porque andar de bicicleta é legal pra caramba. Agora, se fosse mais complexo do que isso, talvez ninguém andasse de bicicleta, entendeu? Assim, Vai aprender a andar de moto? Exato. Eu tive experiência pessoal que eu machuquei feio andando de moto, mas eu depois andei de novo. Mas... a teimosia leva o triunfo, né? Exato. Mas como que você cai de moto? Eu falo por mim e por um monte de gente que eu conheço que caiu de moto. Excesso de confiança. É o tal do Product Market Fit errado. Entendeu? Legal. Você fala, yes, acertei. Aí... Aqui dá para passar. Assim, Não deu. Não deu. E qual foi o momento de virada, assim, para vocês? O turning point da empresa? Você falou, agora a gente encontrou o caminho. Ou ainda não tá nesse ponto? Assim, não, agora tá. Acho que o momento principal foi quando a gente entrou na Raia, que a gente achou um cliente grande. Falou assim, ok. Alguém grande comprou o que a gente oferece. Então, eu achei um validador. Agora, o tipping point financeiro demorou mais um tempinho para acontecer. Que você fala assim, agora eu break V e tal. Mas agora, eu falei assim, a gente está no processo de construção de um ecossistema, fazer ele funcionar e garantir isso. Então, ainda tem muito para fazer, mas o conceito está muito mais claro na nossa cabeça também, sabe?
Talvez a jogada agora é você começar a pensar em novos produtos, né? Tipo, que nem esse de seguro, você pode pensar também Antecipação para operadores, para agendamento. Todas as empresas no Brasil que começam a crescer, principalmente na área de tecnologia, elas tomam um viés de operação bancária, começam a bancarizar o business. A iFood hoje ela é banco. Uhum. Então aí eu acho que qual é o insight que vocês têm de ir para um viés financeiro assim? Não é muito diferente do que você acabou de descrever. Assim. Primeiro porque tem muita oportunidade dentro do mercado financeiro, ainda falando, como eu falei, né? Você pega o cara lá de Itapipoca, de Primavera do Leste, de Juí, é um cara, de certa forma, carente de soluções financeiras adequadas a ele. E, por um outro lado, você tendo como uma operação como a nossa, você tem ali certos controles que fazem sentido a gente ofertar para esses caras soluções, né? Que é como o iFood, né? O iFood, ele é dono do recebível, né? De certa forma. Então, sendo dono do recebível, ofertar um crédito com risco... Uma taxa mais baixa e com risco totalmente controlado. Né? Exato, passa a fazer sentido. Então, assim, são coisas que a gente olha naturalmente. Mas para isso, o ecossistema tem que fazer sentido, né? Eu tenho que olhar e falar assim, cara, esse produto... esses dias eu estava até falando com uma pessoa, eu falei, ó, o Max me gera mais venda do próprio IntelliTrack, o IntelliTrack melhora o NPS, que consequentemente me gera mais venda aqui, o GoMax, eu uso ele para gerar mais retorno, que aí eu gero mais seguro, então assim, o ecossistema ele faz o 360, né? E eu protejo todo mundo assim. Por acaso, você conseguiu fazer alguma empresa melhorar faturamento, escala, só por conta de começou a usar você começou a dar indicadores de melhorias e a empresa começou a ler aqueles dados e começou a entender e do nada você vê essa empresa crescendo, você já conseguiu acelerar um cliente seu? A gente tem alguns cases muito legais, até estão no site, assim, a Swift, a própria Petcamp, né, o volume de pedidos desses caras cresceu muito, a Pets mais recentemente com cases importantes de saving, muitos clientes nossos apresentam saving, né, outros melhoram muito on time, outros chegam mais longe, né, e aí essa equação toda, ela tem que ser olhada do custo total, né? Vou dar esse nome aqui, não é o nome correto, mas assim, quando você pega uma empresa, às vezes é muito comum a empresa tentar se otimizar em silo. Então o cara fala assim, a minha área de procurement tem que ir lá e negociar muito bem todos os meus contratos. A minha área de jurídica tem que criar novas proteções absurdas. A minha área de TI tem que ser, não sei... Quando a gente entra numa operação, imagina um parênteses, sabe? Assim, antigamente era vírgula, né? Assim, o cara fala, eu tenho que melhorar a área de negócios. Aí o cara põe uma vírgula. Eu tenho que melhorar a área de TI. Quando você põe a Let's, você fala assim, eu vou trabalhar com a Let's. Abre um parênteses e você coloca todas essas áreas e fala, cara, então, no final, num único nome, você acaba pegando uma série de coisas. Então, eu tenho experiências com empresas que a gente atende que tinha infraestrutura de 40, 50 pessoas e reduziu para 18, porque a gente assumiu parte daquilo que era um back-office que eles faziam. E falando de Brasil, né? Você fala de um ecossistema que carrega um nível de complexidade altíssimo. E, a gente está falando de Brasil, um país muito difícil para empreender, para operar, as margens cada vez menores, competitividade alta, custo operacional em carga tributária. Então, assim, dentro desse ecossistema de cenário, quais são os principais desafios assim, para vocês, assim, como empresa, como prestador de serviço, como operação? Vou te falar como que a gente enxerga, tá, né? Imagina nossa visão, tá? Cada coisa que a gente consegue economizar dentro aliás,
interligar dentro do ecossistema todo que a gente falou, através de dados, os incentivos certos, né? Diminuir retentativas de entrega, melhorar a visão de custo, melhorar tudo isso, significava que antigamente você tinha uma margem desperdiçada, né? Você fala assim, pô, eu tinha aqui uma oportunidade de margem que alguém não pegou. E aí quando você tem uma margem que ela não voltou, você tem uma retroalimentação no processo, né? É o cara que olha e fala assim, pô, se eu consigo agora economizar aqui, eu volto com mais campanhas, com mais capacidade de venda. Então, quando eu olho assim para o meu negócio, e como a entrega que eu tento fazer é melhorar cada ponto que eu consigo trazer de margem para os nossos clientes, isso volta para mim como novos pedidos, né? E aí o Brasil, de fato, assim, ele tem um ecossistema que precisa melhorar muito, né? Toda a infraestrutura brasileira e tal, mas a gente como empreendedor, vocês também, a gente não dá para ficar dependendo de uma estrutura ferroviária que vai ser construído quando for. Quando né? vier a próxima Copa do Mundo. Exato, sim. Olimpíadas. A gente lida com agora também, né? Eu não consigo... Então, assim, eu lido com o que eu tenho de dados, padronização de tabelas, que nem você falou. Tem cidade que não tem tabela de frete, ou de CEP correta. A gente cria outras alternativas, criamos algoritmos para achar isso, latitude e longitude correta. E aí eu consigo trabalhar uma melhor, né, performance em todos esses aspectos, sem depender de estruturas macro que eu não controlo. E aí, essa é a nossa aposta, sabe? Assim, trabalhar em cima do dado e dos incentivos certos e mostrando para as empresas. Quando você faz isso desse jeito, você tende a ter resultados melhores na outra ponta. Você enxerga que o empresário brasileiro, ele nessa área de logística, né, tecnologia e logística, ele passa a ser um protagonista no cenário econômico brasileiro. Que assim, o que vocês estão trazendo são soluções muito disruptivas, né? Principalmente para quem trabalha com margem enxuta. Então, vocês vieram de um mercado que a margem já é muito competitivo, é agressivo, margem baixa. Então, trazer esse mindset do inicial para outros negócios. Então, é algo muito interessante. Então, passa a ser um papel de protagonista, né? Eu entendo que sim. Não só porque a logística como um todo tem seus desafios, mas a tecnologia também tem seu papel fundamental na evolução da geração de valor, né? Assim, a gente tem visto cada vez mais as economias que dão certo a presença da tecnologia nela, né? Assim, as empresas, você pega o próprio exemplo da China, são onde as aplicações de tecnologia também geraram benefícios localmente, né? Infraestrutura, mas a tecnologia, né? São cabeças pensando em tecnologia. Exatamente. E, como eu falei, né? A logística é código aplicado no mundo físico, né? Assim, se você consegue desvendar isso, você consegue melhorar as últimas linhas de todo mundo, né? E então eu acho que tem realmente esse papel e essa oportunidade. E aí tem para o entregador, naturalmente, como tem para uma empresa como a gente. Sabe? Por acaso você já começou a pensar, porque a gente está vendo que alguns países já estão começando a ter entregas sem motoristas, sem automações, carros que navegam sem um motorista, já tem tudo por meio. O Brasil, você já tem alguma... Você já começou a pensar nisso também? É drone que faz entrega. Isso, você acha que isso chega aqui? Chega. Eu tô te fazendo uma pergunta totalmente vaga, mas é uma coisa do teu futuro aí que pode acontecer. Para nós, em termos como a gente trabalha com uma malha, né, ou com uma transportadora cadastrada, vai depender muito quem vem desenvolver isso, né? Assim, eu acredito que para algumas coisas talvez realmente funcione, alguns modelos,
Mas, na verdade, o ganho não tá aí, né? Assim, se você falar, óbvio, sustentabilidade tem seu ganho, mas é mais fácil você ser sustentável roteirizando melhor, economizando 1 quilômetro na jornada, porque não fez uma retentativa de entrega, alguma coisa assim, que é mais sustentável, mais fácil, mais palpável, mais para hoje, não gastar o combustível fazendo 2 jornadas, do que tentando fazer um rocket science para achar um carro autônomo que faz 50 entregas. Puta, é legal, mas vai demorar, entendeu? Ainda é uma realidade Assim, distante para... A nossa realidade aqui, eu acho que isso... Não sei nem se não meu é filho só vai ver aqui. isso. Você tem alguns lugares. Na China até tem, né? Aqueles carrinhos assim, o cara até anda na calçada, parece um carrinho, aqueles carrinhos que o pessoal passa em escritório vendendo chocolate, né? Assim. Ó, aqui o pessoal tá roubando patinete. Já começou? Já começou, nunca acabou. Mas o ponto é mais fácil você ir no cerne ali da questão, que é falar assim, como eu otimizo a rota do ponto de vista geral, ao invés de pensar em soluções que são hiper legais, mas elas servem mais para PR do que propriamente no dia a dia. Sim. O cara fala assim, nossa, isso é incrível. Tá, legal. Pô, legal, André. Pô, André. E onde é que a gente te encontra? Agora, poxa, esse assunto tá muito bom. Foi muito rápido. Foi muito bom, não vi as horas passarem. Pô, mas fala um pouco de você, fala... Onde é que a gente encontra Alex? Onde é que encontra o André? Se eu tenho um e-commerce, como é que eu trabalho com você? Se eu tenho... Fala um Legal. pouco. Bom, eu sou o André, né? Eu tô como CEO hoje da Let's. Vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? Como André Mortari. A Let's, você pode acessar o www.uselets.com, use de usar, né? uselets.com, LETS. Tem nosso site, tem alguns cases muito legais, consegue enxergar todos os produtos. Dentro do LinkedIn também, você tem acesso à nossa página, a gente faz bastante post no blog, então tem bastante coisa legal. E se você tem um e-commerce, tem muita oportunidade que a gente consegue te ajudar. Desde estratégia mesmo, né? Então a gente vivenciou mudanças no comportamento de vários e-commerces, formas de organizar a logística, formas de melhorar. E aí, óbvio, né? Tendo repertório é mais fácil falar, né? Vocês vivem isso no dia a dia, mas tendo repertório é mais fácil colocar e falar, cara, eu vi isso acontecer, talvez funcione para você também. Sim. Então a Let's pode fazer esse papel meio que ainda consultivo, como a gente fez lá atrás, para negócios de e-commerce e outros negócios que ainda... Tem alguma área institucional para e-commerce? Porque vocês têm dados aí que são muito bons, assim. Vocês têm alguma parte, vocês pensam por alguma parte de curso para e-commerce, de como implementar melhorias nas entregas e o porquê disso? Ou... Olha, é uma boa ideia. Hoje a gente não tem, assim, hoje não temos. Assim, vou até falar com o pessoal da assessoria para ver se a gente não cria uns webinars assim, alguma coisa assim, com o time de conteúdo. Porque hoje não temos. Então, né, sendo bem transparente. Pô, legal, porque a gente sabe que a maior dificuldade do e-commerce são várias, né? E essa parte de logística, se você tem um bom tutorial ali, com a marca da Let's... Ajuda até a vender, né? Ajuda a vender, aumenta a taxa de conversão. E o Bruno tá querendo vender alguma coisa para você. Já. Não, eu tive só insight e achei super legal falar. Legal, você passa a orquestrar melhor ali, controlar a narrativa, né? Acho que é um pouco disso, né? Exato. Você tem a narrativa mais na tua mão e aí, naturalmente, com a narrativa na tua mão você consegue... E na parte de e-commerce, se eu tenho um e-commerce feito, sei lá, tem várias plataformas que vocês integram nativamente, tem que fazer uma instalação, como é que é essa parte? A gente tem, esse é um diferencial bom, assim, a gente tem já várias integrações prontas, então muitas delas são fáceis de realizar, porque já estão prontas, então a gente precisa basicamente de uma troca de chave de API, né, alguma combinação de credenciais, mas a gente também elimina muito essa barreira, porque a gente integra por você. Então não é um custo, tá? Assim, você fala para mim, eu tenho um e-commerce, naturalmente isso vai ser discutido no contrato, mas por padrão
nosso custo de setup é zero. Eu vou lá e falo, você tem e-commerce? Tá bom, me dá aqui as credenciais e a gente faz essa integração e ok. Sabe, assim, e isso. Olha, pessoal, a gente está passando para vocês uma oportunidade de frete abaixo o custo. Acho custo não, mas frete no mesmo dia, frete mais barato. Um bom resultado. Um bom resultado. Exato, Eu acho que é com integração, excelência operacional. excelência operacional e assim, integração gratuita. Vocês estão ouvindo? Não sei se isso pode prometer. Essa parte, meu olho brilha. O olho brilhou de muita gente que está ouvindo, tá? Mas maravilha. Pô, um prazer, André. Muito obrigado pela sua presença. Pô, André, muito obrigado, tá? De verdade mesmo. Bom, obrigado por ter vindo aí. E agora, né, queria agradecer você que ficou aí até o final. Eu acho que você deve ter gostado do conteúdo. Meu olho brilhou aqui várias vezes, tá? Para ser honesto. E, pô, se você puder dar aquela curtida no vídeo, aquele like, aquela compartilhada, né? Compartilha, curte, segue o canal. Segue o canal, passa pro sobrinho, pro primo, pro pai, avô, todo mundo. Acho que a gente tem que sempre compartilhar o que é bom. Exatamente. Então é isso, né? Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado aí, todo mundo.